Eu vou falar em breve que é o Islã. O Islã significa a submissão voluntária, total, pura à vontade do Senhor. Então, todos os seres que aceitam essa definição são muçulmanos. Seres que se submetem à vontade própria, à vontade do Senhor, voluntariamente. Deus, o Criador, Ele é o Criador único. Ele criou os céus, a terra, os anjos, os gênios, as galáxias, os micro-organismos, os mares, tudo que existe depois do Senhor chama criatura. Toda é feita por Ele. Ele é autossuficiente. Não tem começo, não tem fim, não tem pai, não tem mãe. Tudo que vem depois do Senhor chama criatura. Ele é o Criador. Dele viemos e para Ele a gente voltará. O Islã tem 5 pilares. Primeiro, a fé. Esse, quando se define o mandante na sua vida. Quem te criou? É igual a você? Inferior a você? Ou superior? Uma regra que fala, se eu fosse igual a mim, por que eu não criei ele? Se ele é inferior a mim, então o inferior não pode ser criador do superior. Se ele é superior a mim, então ele é o criador, ele é o Deus. Essa é a definição da fé. Acreditar nos mensageiros deles todos, nos livros dele todos, isso faz parte da fé. Quando se aceita Deus, aceita os livros dele, que significa a Bíblia, o Torá, aceita os mensageiros dele todos, sem diferença nenhuma entre uma. Você pode acreditar em 1000 e não sei quanto, e você fala no fulano que é mensageiro, reconhecido por Deus, e você nega ele, você quebrou a corrente toda, porque não pode, são correntes uma ligada à outra. Depois da fé, vem a oração, que é o ponto que mostra que você é submisso à vontade do Senhor. Quando o muçulmano, 5 vezes ao dia, vai fazendo as orações, na madrugada, meio-dia, à tarde, no pôr do sol e à noite. Sozinho, aceitando a chamada que você já viu o menino fazendo, ou são brasileiros que fizeram uma chamada. Ou que abraçou o Islã há 15 anos, e outro nasceu numa casa de muçulmanos e descendente de muçulmanos, é brasileiro. A maioria dos muçulmanos aqui que se observam são brasileiros. Os árabes são minoria. A oração é o ponto de abastecimento do ser com o Criador. Você vai confessar para Ele, você vai pedir para Ele. Um ponto onde você sai mais fortalecido, quando você vai à fonte, você não vai parar. Aquele líder que estava na frente orando, ele precisa da oração igual você. Nem confessar para ele, porque ele também precisa que ele confessa para quem sabe das intenções, para Deus. A oração é fundamental. Primeiro, ele há uma adoração, que mostra a submissão. E também um ponto de relações sociais entre os muçulmanos. Se viram, branco, preto, alto, baixinho, árabe, não árabe, mostra a igualdade da raça humana. Perante a Deus somos iguais, mas tem uma coisa que diferencia, que é o coração. Quando Deus olha para o seu coração, ele vê se você está próximo dele, se você é verdadeiro na procura, ou você está aquele que chama falso, hipócrita, ou a pessoa que não quer de Deus não vem nem para aceitar. A oração é a primeira coisa que Deus vai perguntar depois do renascimento, se já orou ou não. Porque a pessoa que aceita Deus, automaticamente ele vai pôr na prática a oração. Depois da oração vem o jejum. O muçulmano adulto, no mundo inteiro, homens e mulheres, menos pessoas doentes, ou mulher durante um período específico, depois do parto, depois da menstruação, ela não pode fazer oração. Mas o homem tem que fazer a oração
toda a vida. Menos se ele está inconsciente, desmaiado, uma coisa, é perdoado para não fazer a oração. Mas quando ele acorda, ele tem que fazer as orações. O muçulmano jejuando, como eu já falei, uma vez no ano, durante 29 ou 30 dias, o muçulmano da madrugada, na primeira horário da oração, até a pila última, que é o pôr do sol, ele não pode nem comer, nem beber, nem ter relação com a esposa. Durante o dia, da madrugada até o pôr do sol. À noite, é livre de fazer as comidas normais. Primeiro é a adoração, para que as pessoas, primeiro, se submetem à vontade de Deus. Deus te deu a saúde, mas Ele quer te ver jejuando, parando de comer, de beber, de fazer as coisas que você tem o direito de fazer. Segundo, é a pegada da fome que Ele quer te ver fazendo. Quando você faz o jejum da madrugada até o pôr do sol, você vai sentir fraqueza, vai sentir a pegada da fome, tonteira. Então, você tem que colaborar com aquelas pessoas que passam fome por necessidade. Você está fazendo voluntariamente, meu outro por falta. A família dele tem que passar. Então, passando essa fome voluntariamente, você fica mais humano. Você vai sentir a pegada da fome, que não é fácil. Você não pode dar uma ajuda financeira e falar, não vou jejuar, não. Tem que jejuar. Para de comer, de beber durante 29 ou 30 dias do ano. Depois de jejum, vem a peregrinação, que eu já falei sobre ela. Já aconteceu no dia 15, acho que do dia 10 até o dia 15 do calendário gregoriano. Os muçulmanos do mundo todo vão para Meca, aquelas duas fotos que você já viu. Quase 1 milhão ou 2 milhões do mundo todo vai para aquele lugar para se encontrar. Você tem que imaginar, 14 séculos atrás, Deus pediu para os homens para se encontrar no lugar. Só para quê? Adoração primeiro, lembrando a história do Abraão, o filho dele, Ismael, da Hagar, onde foi abandonado no meio do deserto. Ele aceitou a ordem do Senhor. Abraão também aceitou. E Ismael aceitou a ordem do Senhor. E em recompensa agora, milhões e milhões de pessoas estão sempre àquela casa. Você pode entrar em Makkah Live, na internet, se ver as orações diárias lá, 5 vezes ao dia. E como sempre é cheio de todas as cores claras e nacionalidades. لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم. Primeiro, como já falei, adoração. Segundo, e os humanos que vão se encontrar lá vão ficar sabendo que, como já falei, problemas que estão no continente X e tal, eles vão resolver esse problema, mandando caravanas, mandando ajudas para que ninguém passe, porque Deus não quer somente as orações, os pilares são rituais vagos que não têm significado, não. Eles têm, ao lado de adoração, e ao outro lado, assistência social para o próximo. Os muçulmanos fazem isso todo ano. Nenhum ano foi impedido de fazer a peregrinação até hoje. De todos os continentes vão para lá. O quinto pilar é a ajuda financeira. O muçulmano que tem condições, sobrando das necessidades dele, das despesas dele, e fica parado um ano, que significa que não está precisando desse dinheiro. E parado com economia, ele tem que dar 2,5 para os necessitados próximos da família dele. E uma adoração para purificar o dinheiro. Se suou para conseguir um dinheiro, e agora eu tenho que dar 2,5 para X e fulano, não. Eu tenho que dar para as pessoas próximas da minha família, necessitados. Que significa que se cada um sustenta os parentes próximos, ninguém vai passar vergonha. Porque se não vai deixar seu irmão, seu primo passando vergonha pedindo. Menos aquelas pessoas preguiçosas que não querem trabalhar, você não tem obrigação de ajudar eles para ficar preguiçoso. Somente para as pessoas que têm deficiências físicas ou
procuraram e não conseguiram. Então, a oração e o Islã é essa. São pilares de submissão, mas também são lado de assistência social uns com os outros. Isso da xiita e sunita, quando o profeta morreu, o mundo muçulmano começou a pensar: quem vai assumir a liderança do mundo muçulmano hoje em dia? O chefe, que vai liderar o mundo. A maioria das pessoas muçulmanas naquela época falou: o mais competente, o mais que tem conhecimento do mundo muçulmano tem que assumir. Uma minoria do povo que estava lá, que recém abraçou o Islã, falou: não, tem que ser descendente do profeta, para dar continuação. Aquela é coisa de hierarquia. E a maioria que você vai presenciar hoje são os persas que fizeram isso. As pessoas que vão falar de descendência persa. Então, falaram uma divisão partidária. Falavam que vai liderar o descendente do profeta ou o mais competente. O mais competente chama sunita. Agora, o descendente chama xiita. E são uma minoria no mundo muçulmano até hoje. E a maioria, desculpa, dos problemas que estão saindo no mundo muçulmano estão saindo dessas coisas chamadas xiismo. Porque há pessoas que trouxeram a cultura persa deles, que adoraram fogo e tal, muitos resíduos antigos que se contradictam com sempre eu falo, o monoteísmo da religião. Então eles misturaram as filosofias antigas deles com algumas regras do Islã e querem fazer uma coisa nova. A religião não se inventa, a religião é revelada por Deus e ela tem que ser executada do jeito que Deus quer. Então, essa divisão tem até hoje, mas ainda não tem. A corrente mais influente no mundo muçulmano todo são os sunitas. São aquelas pessoas que falam: o mais competente da nação tem que assumir. Como que surgiu a comunidade islâmica aqui em BH? Quem que são os componentes da comunidade? Na verdade, foram os primeiros libaneses, sírios e palestinos que vieram para fazer dinheiro. Saíram depois da queda do Império Otomano, depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a emigrar lá do Líbano, da Síria, depois do conflito israelense e palestino, começaram a vir para o Brasil, e quando descoberto do Brasil, os libaneses vieram para cristãos e muçulmanos, começaram a emigrar para o Brasil. Mas o surgimento do Islã aqui no Brasil começou com os primeiros portugueses que vieram de Portugal. Porque trouxeram escravos da África e também foram orientados pelos navegadores islâmicos que sabiam da astrologia, sabiam de muita coisa assim, trouxeram eles como guias para chegar lá da Europa para o Brasil. E prova disso, na Bahia e no Nordeste, até hoje tem manuscritos islâmicos com letras árabes, como o Alcorão, nas paredes, nas casas lá. E a revolta dos malenses, que vocês estudam na história, é feita pelos muçulmanos, os escravos muçulmanos contra os portugueses e contra a escravidão. Então, aqui em Belo Horizonte, vai fazer uns 100 e poucos anos que os primeiros muçulmanos vieram para cá, e no primeiro eles faziam oração nos lugares de comércio. Eles põem loja embaixo e parte de cima o oratório. Mas depois de um tempo, a Nova Brasília, que era aqui uma rede de lojas, construiu essa mesquita para os brasileiros e para os povos muçulmanos.